Graça e paz, boa noite. Meditar um pouquinho na palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo amado na nossa alma. Digno de abrir o livro. Digno de receber essa adoração. Nos curvamos diante da sua grandeza. Esse que tem nos fortalecido tanto, esse que tem, nos ajudado tanto. Estarmos com Ele nessa linda caminhada. Amém, queridos? Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem na live? Esperando aqui uns irmãos entrarem. Esse é um momento assim separado, é um momento de prioridade para as nossas vidas, de termos esse momento, esse tempo. Ele é muito importante para a vida do ser humano. Ele é extremamente necessário, sabe? Ter um tempo como esse é ter a oportunidade de conhecer a Deus um pouco mais. Boa noite, Ramson. Quanto tempo, querido? Quanto tempo. Seja bem-vindo aqui na live. Obrigado por abrir a porta aí da sua casa, onde você está, para a gente orar juntos, né? Isso é tudo que tudo de bom é adorar. Não tem nada que seja melhor do que isso. Entender e adorar. Valdozi Júnior, boa noite, querido, discípulo, irmão. Essa caminhada nos fortalece. Deus abençoe vocês aí na casa de vocês. Oh, quanto carinho, quanto amor. Walter Moraes, obrigado, querido. Também amo a sua vida, meu discípulo querido e irmão. O Senhor me deu uma grande oportunidade de poder ser pastor na minha casa, na minha família, né? Pastorear minha família. É incrível, porque olhando assim seria muito difícil. Ô tio José Carlos, boa noite. Estamos juntos aqui em oração, estamos juntos na live. Sempre manda mensagens pra gente no privado. Então, assim, eu tive a oportunidade, por causa da palavra, né, de levar esse ensinamento, não só o ensinamento, mas levar a minha vida como modelo. Porque se eu quero ensinar algo de Deus, eu preciso também ser de Deus, para que, a gente não confunda as pessoas, não atrapalhe as pessoas, não escandalize as pessoas. Amém? Cátia Oliveira, paz do Senhor, Deus abençoe teu coração, a tua vida. Oh, rapaz, boa noite a todos, graça e paz. Discípulo Maico, querido, graça e paz. É bom demais ter todos juntos aqui, a gente poder conversar, orar, ver como é que todos estão. Isso é muito maravilhoso, né? Que a mãe, que a gente trata sempre como mãe, a mãe do discípulo Ítalo, está aqui conosco também, nos deu boa noite. Estaremos orando aqui pela saúde do seu genro. Cada dia nós temos, acreditado que o Senhor é a solução para tudo. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então nós precisamos buscar. Está aqui mais uma mamãe, essa é a mãe do pastor. Boa noite, mãe. Deus lhe abençoe, o Espírito Santo lhe abraça. Nós temos essa graça de ter nossas mães congregando, de ter nossas mães junto conosco em oração, né? Elas também acreditaram nessa chamada e caminham junto conosco. O bom de Deus é isso.
E uma das coisas que nós precisamos é alcançar a nossa voz. O verbo tem que se fazer carne, né? Nós precisamos alcançar a nossa voz. Aquilo que a gente tem falado, aquilo que a gente tem, sabe, profetizado, aquilo que a gente tem declarado, aquilo tem que estar em nós. A nossa vida tem que estar junto, tem que ser autêntico. Eu não posso falar, sabe, aquilo que eu não tenho vivido, senão isso não vai trazer a presença do Espírito Santo, que ele trabalha muito na verdade, ele trabalha nesse sobrenatural. Mais um tio aqui na live, tio Oswaldo, que maravilha, mais um discípulo, o Peterson, sua esposa de Cleoma. É bom demais estarmos aqui juntos em oração, amém? Que essa palavra ela tenha um peso sobre a sua vida, que ela encontre um lugar no seu coração, amém? Que isso traga um impacto sobre a sua vida, para que aquilo que você tem buscado no Senhor aconteça. Júnior Amorim, mais um discípulo querido. Então vamos começar a nossa live. Foi muito bom bater um papo aqui rápido com vocês, porque a saudade é grande, né? E a gente aproveita aqui para ministrar a palavra e acaba também conversando um pouquinho quando a saudade aperta, né? Então assim, é muito bom estar junto, é como se nós estivéssemos agora no culto. E isso é um culto, só que é um culto em melhor condição, cada um protegido na sua casa, no seu ambiente, né? Uma facilidade muito maior de assistir o culto, que é só apertar o botão no celular, né? E acompanhar o culto e receber a palavra. O milagre que você receberia nesse culto na igreja lá, você recebe nessa live também. Você pode crer nisso? Você recebe nessa live também, porque você está participando do mesmo jeito. Se você está nessa live, você precisa de um milagre para a vida de alguém nesse tempo difícil, esse é o momento. Quando estiver pregando, você tem que estar aí declarando que você crê, que aquilo que a palavra está sendo ministrada, alguma coisa vai saltar no seu coração e vai tocar o nosso Pai, amém? A Bíblia fala da força, da importância da oração, o quanto ela tem uma força. A Bíblia diz que, sabe, a oração do justo tem muito em seus efeitos, então ela faz efeito, ela tem um efeito, ela opera um efeito de uma forma sobrenatural para nosso favor. Então esse é um momento extremamente poderoso, porque aqui nós estamos adorando aquele que era, aquele que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Então a palavra, ela é uma semente, e quando plantada, sabe, ela encontra o nosso coração e ela dá muitos frutos, muitos frutos. Amém? Então eu quero ler aqui uma palavra com você, uma palavra muito fiel, muito fiel. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Glória a Deus. Aleluia. Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Mais forte. Esse é o momento que a tua fé não precisa ser uma fé muito grande, você só precisa fazer com que ela saia, que ela venha, porque é ouvindo que a fé vem. Todo mundo tem fé, o segredo da palavra é que quando a palavra entra, a fé vem junto. Então a graça de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, ela traz um vulcão dentro de nós, e aquilo faz com que a gente acredite que Deus é Deus, que Deus é Deus de milagre, que Deus é Deus maravilhoso, sabe? Vem a convicção. O Espírito Santo nos convence que o milagre já está dado, que eu não preciso mais me angustiar, que eu não preciso me desesperar, que eu preciso viver consciente, crendo que Deus é o Senhor, que Ele é a cura, que Ele é o milagre, que Ele é o Rafá, que Ele é o Jirê. Então essa confiança, ela vem pela palavra. Porque se eu não tenho um tempo para ouvir a palavra, a minha fé, ela fica meio esquecida e ela fica sem convencimento. A fé sem convencimento é como se você soubesse muitas coisas da Bíblia, mas não tem aquela motivação para executar, aquela motivação para viver. E se eu não pratico, se eu não executo,
não tem como encontrar o propósito divino. Então isso é muito forte. A Bíblia diz aqui no versículo 11, que diz assim: a palavra fiel é esta. Isso é uma palavra fiel. Amém? Isso é muito verdade. Isso é extremamente poderoso para a minha vida e para a sua vida. Diz assim: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Olha só que tremendo. No versículo 11: se eu morro com Cristo. Como é que se morre com Cristo? Sabe, Cristo, quando se colocou à disposição da palavra, porque ele nunca foi contra a palavra, e uma prova disso é quando ele estava sendo tentado pelo diabo, né? Naquele momento o diabo fazia uma proposta para ele, e é tão interessante que o próprio diabo ele usava também a palavra. Por quê? Porque ele sabia o quanto Jesus amava obedecer a palavra. Então ele disse: eu também vou pegar ele com a própria palavra. Então é interessante que a Bíblia ela não é um livro de regras. Aquilo que está escrito, sabe, talvez no momento não sirva para ti, e a outra parte mais da frente é que você tem que executar. E é muito interessante que você tem que estar bem no espírito para discernir isso, porque senão você acaba fazendo um monte de coisas e de repente não encontrando a presença do Eterno. E o conhecimento ele é muito bom, mas a graça ela é maravilhosa. Então quando você for crescer na presença de Deus, você tem que crescer na graça e no conhecimento. A graça é entender que não tem como crescer sem a presença. Isso nos faz humilde, isso nos faz uma pessoa melhor, isso nos leva mais perto do milagre, isso nos leva mais perto do sobrenatural, isso nos favorece, Então é extremamente poderoso, porque a palavra fiel é essa: se eu morro, ou seja, se eu morro para as minhas vontades, se eu morro para os meus gostos, se eu morro para o campo de vida que eu criei, pelas experiências de vida que eu adquiri, e ali imitando o Mestre Jesus, desculpa, também com Ele eu viverei. Se você deixa coisas em segundo plano e coloca a vida de Cristo em primeiro plano na sua vida, você também tem uma grande colheita, que é a parte de quê? De também receber a melhor parte. Porque quando eu coloco uma prioridade em fazer o que é divino, eu também recebo o quê? Tudo que Jesus tem. Porque se eu aceito a morte, eu também aceito a vida. E se eu aceito a morte, eu recebo a vida dele. Imagina, quando eu recebo a vida dele, eu recebo uma vida de alguém que é favorecido por Deus, de alguém que é cuidado por Deus, de alguém que se adoecer pode receber saúde de Deus. Então eu recebo tudo aquilo que Jesus tinha durante a sua caminhada terrena. E também recebo tudo aquilo que Jesus tem enquanto ele está sentado hoje do lado direito do Pai. Se eu morro com ele eu vivo. Então se eu me entrego, o pouco que eu tenho, que às vezes a gente acha muito a gente deixar de fazer algo que nos favorece, que é o meu favor, para fazer de repente aquilo que Deus, sabe, quer como prioridade em minha vida. E eu digo: cara, vou perder minha juventude, poxa, eu vou perder minha diversão. Sabe, a gente entende que a Bíblia é um livro de regras. Na realidade não é um livro de regras, é um livro de proteção, é um livro de amor, é um livro de revelação de um pai apaixonado que resolveu avisar os seus filhos que se eles tocarem numa tomada eles pegariam choque, se eles mexessem na sacada eles poderiam cair. Então não é que Deus está proibindo, na realidade Deus está protegendo. E se eu chamo você para não fazer, eu estou dizendo: morre. A criança, quando ela é pequena, ela vai tocar na tomada, o pai diz: não toca aí, filho. Naquele momento você morre pela voz do pai, você morre com o pai. Você diz: tá, eu não vou fazer minha vontade por causa do meu pai, e eu estou recebendo um livramento de um choque. Existem, sabe, problemas grandes onde a gente se mete, e também existem problemas pequenos, mas o que é mais perigoso é que o pequeno também leva ao grande com o tempo. A Bíblia fala que um abismo chama o outro. E se eu morro aqui, eu recebo um livramento e recebo também o quê? A vida do Pai. Porque toda a proteção, a sabedoria de Deus de milhares de anos é derramada em mim. Ou seja, eu não preciso sofrer,
eu não preciso passar por problemas que talvez eu pense que estava indo viver uma vida maravilhosa e na realidade era uma cilada. Ou seja, eu pego a sabedoria de alguém que viveu 33 anos na terra e coloco dentro da minha vida, e um dia eu escolho ficar sábio com ele, eu escolho viver com ele, eu escolho ser abençoado com ele, sabe? E eu não coloco mais a minha vida como escolha, porque nós somos inteligentes, e esse é um problema. Se a nossa inteligência não tiver humildade, porque a humildade faz com que eu seja sábio, mas também faça com que eu não perca o temor a Deus e aprenda também a ouvir o próximo. O próximo pode extremamente me abençoar se eu tiver humildade. Então é interessante que eu posso, sabe, se eu morrer com Cristo, eu posso receber cura, eu posso receber milagre, eu posso receber a glória de Deus, o favor de Deus, uma vida próspera, simplesmente por ter escolhido morrer com Ele. E o mais interessante é que eu não vou viver com Ele só na terra. Quando eu resolvo morrer com Ele, na realidade eu escolho viver a eternidade com Ele. Isso é sobrenatural. Então essa é uma palavra fiel, que aquele que se entrega, aquele que deixa, sabe, aquilo que pensa que era interessante, que você entrega ali para Deus, aquilo que você gosta, aquilo que você tanto queria, você vai receber a vida dele, que é muito mais tremenda, é muito mais sobrenatural, é muito mais maravilhosa. E quando a gente entrega, às vezes a gente dá uma sofrida, a gente pensa que está sofrendo, não estou sentindo alegria. Ele diz aqui no 12, se nós sofremos também com ele, reinaremos. Essa é uma palavra extraordinária para o coração daquele que entende que passar alguns problemas, passar algumas dificuldades, enfrentar algumas situações difíceis e não largar a Jesus, não soltar o arado, não largar a presença dele, esse período de perseverança, de segurar o arado, de caminhar com o amor de Jesus, vai te levar a um reinado, uma vida de rei, de príncipe. Serás abençoado na tua entrada e na tua saída. Os negócios que tu fizer, o Senhor colocará a mão. O Senhor está te chamando para reinar um reino, para viver um reino. Sabe, a palavra de Deus é muito tremenda. Nós vamos ver em Salmo 127 daqui a pouco, porque tem muita gente que está comendo, mas é comendo, sabe, de um trabalho suadíssimo, um trabalho cansadíssimo, de algo que está te consumindo, porque está sendo a prioridade trabalhar, está sendo a prioridade ganhar. E o que o Senhor tem para nós, ele não cabe no nosso imaginário. O que Deus tem é muito tremendo. Por isso que quando Deus nos envia para algo, a gente não consegue compreender a dimensão desse algo. E aí a gente pensa, estamos perdendo, será que não, eu ajudar isso, eu ajudar aquilo. Sabe, a Bíblia diz que Deus derrama na vida daquele que ensina. Às vezes tem muita gente que abandona discípulos, abandona amigos, abandona pessoas, porque perde a paciência de ensinar. Já ensinei uma vez, a pessoa não quer. Já ensinei 2 vezes, a pessoa não quer. Essa pessoa não quer. Não é. É porque Deus fez um pouco de você, deu um pouco para você a mais, e você se tornou um pouco mais forte, sabe? Para que você também pudesse cuidar daquele. E a gente, sem entendimento, acaba pensando que a gente chegou num lugar maravilhoso por causa da nossa capacidade. E a gente tem que entender que antes de nós conhecermos a palavra de Deus, a nossa capacidade era 0. Às vezes a gente acaba esquecendo de quem nós éramos antes. Sabe, o Senhor disse, ei, lembra de onde tu caiu. Lembra de onde tu caiu, porque eu melhorei tua vida, te dei uma prosperidade, te coloquei no sucesso para você pisar os outros? Não, para você lembrar de onde caiu e para dar a mão para essa pessoa levantar junto contigo. O propósito é fortalecer. Sabe qual é o sinal de alguém que está em Cristo Jesus? O sinal de alguém que está, sabe, convertido? É quando alguém fortalece as pessoas. É quando da palavra, sabe, que sai da boca dessa pessoa uma palavra de vida. Ele diz, olha, vamos para cima, você vai conseguir. Olha, Deus tem isso, a palavra de Deus diz isso, vai dar certo. E a pessoa cai e você diz, não, Deus vai fazer. Olha, não desista, o Senhor é poderoso. Então, eu quero te dizer, sabe, do jeito que Deus deu para nós,
Ele deu com abundância, mas o problema, Ele não deu por causa do que eu fiz, Ele deu por causa do que Jesus fez. Então o que você tem na sua vida hoje, após conhecer a Cristo, veio por causa da cruz do Calvário. A Bíblia diz que foi na cruz que nós alcançamos todas as sortes de bênção. Toda a bênção que nós temos hoje para viver estava naquela cruz, estava naquele sangue, estava naquele momento onde os céus se rasgaram e a presença do Senhor foi derramada em muitos que nele confiam. Ei, Jesus, esse é o propósito. Nunca foi sobre nós. A Bíblia diz que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. O que Deus te deu não é para ti. Posso ouvir amém? Amém. Quando a fruta nasce na árvore, ela não é para a árvore comer. O que Deus derrama na tua vida é para que outros aproveitem. A tua conversão é para atrair pessoas para o reino. A tua prosperidade, a tua vida boa, não é só para você aproveitar e falar para as pessoas: ah, esse cara não quer nada com nada, esse cara não quer nada com a vida. Não. Pelo contrário, porque Jesus nunca disse que eu não queria nada com nada. Na realidade, Ele me pegou pela mão. Na realidade, depois Ele me abraçou. E depois Ele me sentou em seu colo. E eu deitei sobre o seu colo. E Ele me cuidou e me cuida até hoje. Nunca foi sobre nós. O Evangelho não é para nós prosperarmos. A gente prospera, amém. Mas o Evangelho é para o propósito de Deus cumprir. Esse é o Evangelho. E aí ele diz assim, ó: se nós negarmos a Ele, Ele também nos negará. Então tome muito cuidado, você que melhorou de vida e acaba deixando Jesus de lado, porque Ele também pode nos negar. Agora tem uma palavra aqui no 13 que é tão poderosa, que ela diz assim, ó: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. É esse o ensinamento que eu quero te dar hoje, para você guardar no teu coração e entender que cuidar de vidas traz sabedoria. Repita comigo: cuidar de vidas, traz sabedoria. Salomão disse: aquele que ganha almas para o reino é sábio. Vamos repetir: aquele que ganha alma para o reino é sábio. Mais uma vez: aquele que ganha almas para o reino é sábio. Quer ficar cheio de sabedoria? Começa a levar as pessoas para a igreja. Começa a levar as pessoas para a casa de Deus. Começa a levar as pessoas até Deus. Você vai ganhar tanta sabedoria que você vai olhar para você mesmo e não vai se reconhecer. Você vai ser tão abençoado que você vai ficar dizendo: meu Deus, como é que eu estudei? Eu não sei de onde vem tanta sabedoria, mas tudo que eu faço dá certo, é algo extremamente poderoso. O Senhor tem me movido de uma forma extraordinária. E você vai entender que foi quando você resolveu cuidar de pessoas, cuidar de vidas, onde muita gente pensa que é prejuízo. Deus preparou para distribuir sabedoria. É tremendo. Vamos para o livro de Salmos. Olha só que tremendo. Diga: eu não posso correr tanto. O Senhor tem um momento e a hora. Eu preciso entender, porque às vezes eu posso estar esperando o meu tempo, quando na realidade já era para me viver 10 anos desse tempo. Amém? Ah, minha hora vai chegar. Amém. Quando eu me converti, eu mergulhei, porque eu não queria perder um segundo da glória. Ai, Jesus, um segundo. Se não posso ficar fora disso. E o interessante é que o Senhor derrama uma sabedoria tão extraordinária. Meu Deus. Salmo 127 diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que tremendo. Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalhos que edificam. Tem pessoas que trabalham e não conseguem chegar em algum lugar. Mas existe uma armadilha ali de que a vida delas melhora um pouco. Então elas entendem que não foi Deus, foi aquela melhora, foi aquele dinheirinho que melhorou, foi aquele pouco que entrou. E eles acabam esquecendo que é Deus que edifica. E quando eu me entrego para aquele trabalho ali, visando aquele dinheiro que está entrando, eu digo assim: Deus, eu te conheci, tu me abençoou tremendamente, só que agora eu vou confiar mais nisso aqui do que naquilo que o Senhor está falando. Isso é perigoso, porque se o Senhor não edifica, os anos passam e nós não somos o quê? Edificados. Porque não adianta o homem trabalhar, levantar cedo, correr, trabalhar, se ele não está cuidando da prioridade, daquilo que deve estar em primeiro lugar, é fazer com que Deus edifique sua casa. Nós não vamos conseguir cuidar, nós não vamos conseguir ampliar, nós não vamos conseguir multiplicar o que Deus colocou em nossas vidas, se nós não deixarmos o Senhor estar na frente. Porque a nossa sabedoria sem Deus nos levou até onde nós sabemos onde nós fomos com ela. Mas depois que nos entregamos ao Senhor, Deus está derramando e eu quero tirar o controle dele. Olha como diz no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de pois assim dá ele aos seus amados o sono. É inútil levantar cedo, é inútil repousar tarde, correr, comer o pão de dores. O que é o pão de dores? É ter que trabalhar suado, desesperado para poder comer alguma coisa que você gosta, para viver uma coisa de Deus, e você tem que se desesperar, trabalhar, igual um condenado. É o pão de dores. Sabe, você até come o pão que Deus está dando, mas é com dores, é com dificuldade, é com ansiedade, é com contas, não consegue organizar. Aí você mergulha mais e diz: eu tenho que cuidar, porque se eu não cuidar da minha casa, ninguém cuida. Na realidade, você tem que deixar de cuidar e deixar com que o Senhor edifique. E o Senhor só pode edificar a minha e a sua casa se eu der ouvidos a Ele, se eu confiar nele. Na hora que Ele disser vai, na hora que Ele disser volta, agora é hora de colocar a mão, agora é hora de tirar a mão. Porque tem homens de Deus que estão desesperados, com dívidas, com contas, e estão comendo os pães de dores. Os pães de dores. Estão vivendo na raça. Quando na realidade a Bíblia diz aqui que Deus dá aos seus amados o sono. Ou seja, enquanto uns deitam para dormir e o Senhor prepara todo outro dia, uns mal dormem, já levantam para correr atrás de tudo. E Deus está dando para uns que estão dormindo. Não é que Deus quer abençoar o que dorme, é porque esse que dorme deixou que ele edificasse a casa. Você tinha que estar gritando aí desse lado. O Senhor vai dar filhos, o Senhor vai dar maravilhas. Sabe, mas eu preciso, tirar um pouco o meu eu do negócio. Sabe, o apóstolo Paulo deixou o eu dele até quando ele caiu do cavalo. Sabe, enquanto o meu eu, ele for mais importante, eu não vou conseguir viver o eu de Deus. Eu não vou conseguir tocar na glória de Deus. Então eu quero te dizer, desse momento, que está escrito aqui em Mateus 6, 31. Mateus 6, 31. Diz assim: não andeis. Olha só, não é que a gente vai ficar trancado em casa, não é isso. É que a gente vai sair e fazer o que tem que fazer com prioridade. Porque se eu fizer com prioridade, o acréscimo virá, sem fazer força. Você crê nisso? É o que eu vivo. Eu estou pregando o que eu vivo. Amém, queridos? É isso que Deus tem feito. E tem sido muito bom, eu gosto. Não andeis, pois, inquietos. Você tem ficado inquietos, dizendo assim: eu tenho que trabalhar para comprar comida desse mês. Cara, a comida desse mês ela vem muito alta, então vai vir muito caro.
meu Deus, e agora? Aí você anda de um lado para casa, anda do outro lado, aí você corre, aí você procura alguma coisa para fazer, aí você vai fazer um trabalho, aí você vai fazer, aí você se empenha mais e mais no seu trabalho, e você vai tirando o quê? O tempo de Deus, e vai focando só no seu trabalho, e aí aquela unção que você tinha parece que vai escorrendo, sabe? Eu não sei se é todo ser humano que tem um furo, que se ele parar de se encher, ele acaba secando. Eu acredito que deve ter um furo, que sabe que o azeite vai escorrendo e vai saindo do corpo. Então ele disse assim, vocês estão muito inquietos, vocês estão andando inquietos com relação àquilo que vocês querem comer, aquilo que vocês querem beber e também aquilo que vocês querem vestir. Ou seja, vocês tomaram como preocupação na mente de vocês o quê? Os afazeres domésticos, as coisas de casa, cuidar da minha casa, ou cuidar da minha família, eu me preocupar assim, garantir o mês. Só que viver assim é muito ruim, porque o ano tem 12 meses. Se eu for viver esses 12 meses preocupado com todos os meses de conta, de situação difícil, sabe, essa inquietação vai me afastar de Deus. E o Senhor está dizendo assim, não ande ansioso, sabe, essa ansiedade de se preocupar só com as coisas financeiras, ela está tirando a presença de Deus, está afastando Deus. Porque todas essas coisas, qualquer pessoa procura. De certo, o vosso Pai Celestial sabe bem das suas necessidades e de todas essas coisas. Eu quero te dizer, Deus sabe o que você precisa. Você crê que Deus sabe o que você precisa? Você crê nisso? Responde. O Pai está nos céus agora e nós estamos aqui na terra. E nós buscamos o reino, nós buscamos as coisas de Deus. Será que Deus não sabe o que eu preciso? Sim ou não? Ele sabe bem a minha necessidade. Então ele diz assim, olha, eu sei o que você precisa. E para você chegar nesse lugar onde você precisa, você tem que estar aqui, em Mateus 33, esse é o versículo que nós estamos usando como tema do ano. Nós vamos falar muito nele esse ano. Ele é muito poderoso, ele é tremendamente poderoso para nossas vidas, tá? Ele diz assim, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu dou prioridade às coisas de Deus, Deus vai acrescentar todas as demais coisas. Amém? Se Deus vai acrescentar a vestida, a comida, a bebida, Ele também vai acrescentar o quê? Tudo que eu necessito, tudo que eu tenho necessidade. Às vezes você tem necessidade de receber uma cura. Às vezes você tem necessidade de receber um milagre, uma provisão divina, que não está excluído da Bíblia, não está excluído daqui dessa passagem. Porque o Senhor está dizendo, eu sei o que você precisa. E se você tem buscado o reino, em primeiro lugar, você tem buscado a minha justiça, eu sabendo do que você precisa, eu posso te dar o que você precisa. Eu posso te entregar o milagre que você precisa. Eu posso te entregar a porta que você precisa. Eu posso te entregar a vestimenta que você precisa, o alimento que você precisa. Esse é o propósito divino de Deus, nos entregar aquilo que nos falta, aquilo que nós temos necessidade. Só que Ele só vai entregar, Ele só vai acrescentar se eu estiver buscando o reino e a justiça. Isso são os pilares desse ano nosso. Eu preciso pensar nisso, eu preciso sentar, preciso ler sobre isso, eu preciso orar em cima disso, eu preciso dizer, Deus, me ajuda nisso, eu quero isso para a minha vida. E é interessante que nós estamos fazendo o que aqui agora nesse momento? Buscando o reino. Então você pode dizer assim, então eu já estou buscando o reino, que maravilha. Eu estou fazendo a primeira parte da prioridade. E qual é a segunda parte? A segunda parte é a parte que finaliza a busca do reino. É a justiça de Deus, ou seja, tudo que eu busco aqui é do reino, do ensinamento da palavra, da direção que o Senhor tem nos dado. A justiça é o quê? A justiça é se comportar, é fazer aquilo que eu tenho buscado do reino, aquilo que eu tenho aprendido do reino. Se eu aprendo
que eu tenho que caminhar assim. A justiça é fazer o que eu aprendi. Isso é tremendo. Porque quando você é justo, você não escapa do acréscimo. Se você sabe, se Deus olhar você buscando o reino e a justiça, Ele olhando do céu, Ele olhando para nós aqui na terra, de repente você ali sofrendo, enfrentando uma situação difícil, Deus que está olhando, Ele diz assim: nesse momento eu vou abençoar você com o que você precisa. Ele derrama sobre você cura, derrama sobre você milagre. Ele deixa, sabe, um rio aberto na sua direção de provisão, que você pode enfrentar todas e qualquer batalha, que não vai secar a fonte, porque a fonte não é humana, a fonte é do Senhor. A fonte é do Senhor. Quando eu deixo de buscar o reino e a justiça e tento ir na caminhada com aquilo que eu aprendi da Bíblia, o que acontece? Eu seco a fonte, vem o desespero, vem a ansiedade, vem a angústia. Por quê? Porque eu deixei de buscar o reino e a justiça e comecei a viver com o que eu sei da Bíblia. O que eu sei da Bíblia, ele não tem o mesmo peso de buscar o reino e a justiça. Porque se eu sei da Bíblia, mas não pratico, eu busco o reino, mas não a justiça. E é interessante aqui que a prioridade é que os dois estejam juntos. E aí o acréscimo virá na sua direção, como um rio, sabe? Como um rio que sai do Éden, como um rio que vem derramar sobre você. É um rio que, sabe, tira toda a tua sede. É um rio que te protege, um rio que te abençoa, um rio que te protege. Então seja justo, sabe? Existem coisas que às vezes o ser humano acaba fazendo sem perceber, que se trata da injustiça. E aí ele busca o reino, mas é injusto, e aí o acréscimo não consegue vir. Por quê? Porque você está fazendo uma parte e a outra não. Nós não podemos entender que é justo nós dispensarmos pessoas pelos erros delas. Nós temos que abraçar todos que vêm até nós. A Bíblia disse que Jesus não lança fora aqueles que Deus entregou em sua mão. Se Deus colocou alguém para você cuidar, alguém para você discipular, alguém para você, sabe, ensinar, não jogue essa pessoa fora. Se ela quiser ir embora, tudo bem. Mas se ela estiver ali com problemas, cuida, porque Deus vai te honrar. Amém? Quando o discípulo quer ir embora, a gente não pode fazer muito. Mas quando a gente vê que o discípulo está sofrendo, a gente precisa ajudá-lo. Amém? Seja também fiel com o seu líder, com o seu pastor. Escute a voz do seu pastor. A Bíblia diz, olha só como é tremendo. E a voz, ela é muito importante. Porque a Bíblia diz que o discípulo conhece a voz, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ele conhece o comando. Quando vem o ensinamento, ele não retruca, ele avança. Então esse que avança na voz do pastor é porque conhece seu pastor e sabe para onde está indo com ele. Isso é muito forte. E mais, aquele que ouve a palavra de Deus e guarda ela, olha só essa parte. Tudo que pedir, receberá. Por quê? Imagina, você encontra uma pessoa, cara, que é totalmente obediente, ou um filho que é totalmente obediente. Cara, quando esse filho te pede alguma coisa, você não consegue dizer não. Esses dias eu cheguei aqui do mercado em casa, minha filha, ela me atendeu e disse assim: paizinho, o senhor quer que eu faça o quê? O senhor quer que eu faça o quê? Aquilo foi muito marcante para mim, porque eu levo muito para o espiritual as coisas. Quando eu vi ela dizendo: pai, o senhor quer que eu faça o quê? Eu entendi que, o Júlio sempre fala que ela sabe conversar comigo, ela sabe pedir as coisas para mim. O mestre Júlio sabe como é que é. E naquele momento que ela pediu, sabe, meu coração se abriu. Porque quando você encontra alguém que se submete à tua autoridade, não forçada, mas uma autoridade de amor, de respeito, de cuidado, de carinho, você se abre para abençoar essa pessoa também. Sabe, naquele momento ela podia me pedir qualquer coisa. E eu entendi essa palavra no meu coração que Deus fala. Ele disse: meus filhos, se vocês estiverem ouvindo a minha voz e fazendo aquilo que eu vos peço, isso vai abrir o meu coração na direção de vocês. E tudo, qualquer coisa que vocês pedirem, eu vou entregar na mão de vocês. Porque sei que tudo que eu entregar na mão de vocês não se perderá, porque vocês estão ligados em minha voz, estão ligados de obediência, estão caminhando comigo. Então não terei medo de entregar nada na mão de vocês, porque sei que vocês vão cuidar daquilo que eu estou entregando. É muito poderoso viver pela palavra.
Os que mais se entregam a Deus são os que mais são acrescentados. Não, eu não ouvi o seu amém. Amém. Os que mais se entregam a Deus são os que são mais acrescentados. Amém? Se você estiver debaixo de uma voz, de um comando de Deus, nunca vai sentir falta de nada em sua vida. Deus vai te prosperar. Deus fará de você cabeça e não cauda. Foi uma promessa que Ele fez para mim um dia numa igreja. Serás cabeça e não cauda. Estarás em cima e não embaixo. Aleluia. O Senhor te ama muito. Quanto mais você se colocar submisso à voz do Senhor, você vai estar debaixo de uma proteção, vai estar debaixo de uma creche, debaixo de um cuidado. E aí ele diz no versículo 34 assim: não vos inquieteis. Para que esse desespero? Para que esse medo? Pois pelo dia de amanhã. Tem gente que está preocupada hoje com amanhã, na segunda-feira, com o boleto de amanhã. Você tem que se preocupar, sim, mas não é melhor você se organizar em Deus, para que quando esse dia chegue, a situação já esteja resolvida? Porque não adianta só se preocupar se eu não me organizo, porque aí eu vou viver inquieto, e os boletos vão continuar chegando, e eu vou continuar inquieto. Mas, olha que tremendo, se eu me organizo, se eu começo a ouvir um comando, se eu coloco algum mentor sobre a minha vida, algum homem de Deus que possa me orientar. Sabe, tem muitos homens de Deus que não querem nada, só querem ensinar. Por quê? Porque eles sabem que eles ensinando os outros irmãos, Deus vai cuidar deles. É tão tremendo isso. Muita gente pensa assim: você está perdendo tempo, você visita, você ensina, você nunca ganha nada. Eu disse: não, eu ganho a presença de Deus. A presença de Deus me alimenta em tudo que eu preciso, e não me falta nada. Deus é muito tremendo. O Senhor é tremendo. Ele quer o melhor para mim e para você. Então não fique quieto com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai ter o seu próprio problema. Ele cuidará dele mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então veja o agora. Não pense amanhã. Viva o agora. Olha aí para o seu lado. Veja que a sua família está aí. Olha para você. Veja que você está bem. E se amanhã tiver um probleminha, nós vamos se organizar para ele. Amém, queridos? Mas eu não posso andar inquieto, porque é uma ordem de Deus, que eu tenha paz. Porque a Bíblia diz que quando Jesus veio, Ele trouxe a paz, Ele derramou a paz. E essa paz, o mundo não pode te dar. Não há dinheiro que possa te dar paz, não é praia, não há cidades, não há países. Nós já andamos em alguns países, já andamos em algumas cidades, mas a paz que a gente encontrou foi aquela que veio do reino. Que não importa a luta que a gente enfrente, nós estamos sempre em paz. Ah, Jesus. Recebe aí. Recebe essa paz sobre a tua vida. Ei, para de correr. Começa a ouvir a voz de Deus. Fica tranquilo. Deus é fiel, ainda que eu seja infiel. Deus te abençoe, te guarde, te dê saúde, cuide da tua casa, da tua família. E tenha sempre um tempo para ouvir a voz de Deus. Porque senão vai ser em vão construir um império, se o Senhor não edificar o império. Salomão foi o homem mais rico, muitas condições. E no final da vida dele ele falou algo muito poderoso. Ele disse assim: era tudo vaidade. Ou seja, perdi tempo construindo algo. Eu gastei muito tempo construindo algo que não era para me ter gasto esse tempo todo. Se eu tivesse ouvido mais o ensinamento de Deus, e pegaria esse tempo todo que eu gastei, tirando a prioridade e fazendo a minha vontade, eu gastaria muito mais dando um abraço na mãe, um abraço no pai, ajudando a mãe, ajudando o pai, amando a esposa, amando o esposo, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, sem perder
o acréscimo. Amém? Louvado seja Deus. Jesus ama muita gente. É por isso que Ele prepara palavras assim. Não para nos chamar a atenção de maneira nenhuma, Ele não tem intenção nisso. O que Ele faz é justamente trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de fé, para que eu possa tomar um norte, para que eu possa entender realmente para onde eu estou indo. Até porque não ficaremos para sempre aqui nessa terra. Isso aqui vai passar para nós, porque o Senhor não mente. Ele diz que o céu passa e a terra passa, vai passar para nós isso. Mas a palavra dele permanece para sempre. Confie no Senhor, Deus é fiel, Deus é poderoso. Amém? Amém. Diga assim: eu sou a semelhança de Deus. Eu estou pronto para viver tudo que tem na sua palavra, para entrar nesse sobrenatural, para tocar os milagres, para ver as curas diante dos meus olhos, para ver os acréscimos diante da minha vida, porque eu sou a semelhança. Quando Deus me fez, Ele disse: tu és a imagem e também a semelhança. Oh Jesus, tudo que Ele viveu, tudo que Ele, tocou, eu e você podemos tocar. Amém. Deus te abençoe, graça e paz. Tu és a semelhança do Rei.